Bom, pessoal, vamos continuando aqui, né? E agora eu vou apresentar para vocês, com um pouco mais de detalhe, uma das partes do VSM que eu acho mais inteligentes, assim, mais estratégicas, né? Vou apresentar para vocês a caixa de dados, tá bom? A caixa de dados, pessoal, tem mais ou menos esse formato. Eu queria dizer para vocês que, por exemplo, você trabalha num banco, trabalha num hospital, trabalha numa escola, por exemplo, você pode personalizar a sua caixa de dados? Com certeza, né? Eu acho que essa é a beleza do VSM. Você tem essa possibilidade de colocar índices ali que tem total conexão com, né, o seu negócio, vamos dizer assim, o negócio em que você está estudando, tá bom? Aqui eu vou dar um exemplo mais conectado a fábricas, pessoal, tá? Porque é o que eu tenho aqui. Mas que você pode fazer conectado a outros serviços ou até mesmo outras indústrias, com certeza, tá bom? Mas é para você ter uma noção, né, do quão deve ser aprofundada a informação em VSM, tudo bem? Tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? O nome dessa caixinha aqui, né, se chama caixa de dados em VSM, tá, pessoal? Porque realmente em cada uma dessas células aqui contém, pessoal, índices, informações e dados que são estratégicos para uma determinada operação. Aqui nós vamos analisar só essa operação de montagem aqui, tá, pessoal? Só para a gente simplificar. As outras operações, na verdade, são analisadas mais ou menos com o mesmo procedimento que a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas vamos lá, né, pessoal? O número 1 aqui, então, nós vamos falar a respeito do processo, a operação, né? Descrição básica do processo ou operação que você está trabalhando, tá bom? Então aqui no caso é a montagem, tá? Número 2, pessoal, tá? Então é o número de operadores, número de colaboradores que estão trabalhando ali. Aí nesse momento você já pode se perguntar, puxa vida, por que eu preciso dessa informação? Sim, né, pessoal? Nós precisamos dessa informação para contabilizar, né, para ver o quanto que tem de pessoas naquela equipe, para ver se a gente está sendo eficiente, se a gente está sendo eficaz, se aquele número de pessoas não está, né, passando do limite ou está abaixo do limite. Bom, esse número de pessoas, pessoal, já pode definir algumas coisas interessantes, como, por exemplo, inclusive um gargalo. Esse número de pessoas pode não dar conta, entre aspas, do trabalho que precisa ser feito, das entregas que devem ser feitas diariamente. Bom, ajuda bastante, tá bom? Depois do número 3, pessoal, né, aqui nós temos nessa caixinha de dados aqui, ó, a capacidade máxima de fabricação em 24 horas, pessoal. Veja que eu estou entrando no detalhe, né, pessoal? Poderia ser a capacidade máxima em um turno de 8 horas? Poderia. Poderia ser a capacidade máxima em 2 turnos? Poderia também, né? Depende muito como está o processo atual da empresa onde você está estudando este mapa, o mapeamento do fluxo de valor, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? O número 4 aqui, a capacidade efetiva. Então você tem uma capacidade máxima ali, potencial, e você tem uma capacidade efetiva, uma capacidade realmente é o que está operando no momento, devido a uma lentidão de uma máquina, por exemplo. Você tem uma capacidade efetiva atual diferente um pouco da sua capacidade máxima potencial, tudo bem? São índices, né, pessoal? São análises que são importantes. Takt time, né, pessoal? É o tempo que está conectado à sua demanda, né? O tempo que você tem máximo ali para produzir, né? Tem um tempo de ciclo para você produzir aquela peça. Takt time também está conectado ao cliente, pessoal, tá? E está aqui também, né, pessoal, na caixinha de dados. Olha, veja quanta, né, informação quantitativa está aqui, pessoal, né? São medições de precisão, são medições que realmente definem o processo, pessoal. São uma espinha dorsal do processo, né? Então, se o processo começa a ter variações muito grandes, esses números já vão começar a mostrar essas variações. E isso impacta em quê, pessoal?
Bom, impacta em valor para o cliente. Se ele começa a detectar atrasos, problemas de qualidade, nós vamos ver índices de qualidade aqui nessa caixa de dados, ele vai, né, é melhor que você detecte no seu processo, na sua caixa de dados, todo esse problema, tá bom? Então veja que a caixa de dados do VSM já é muito inteligente, ela já vai te ajudando enormemente, tá bom? Muito bem, utilização normal do sistema em porcentagens, pessoal, é um outro índice que pode ser colocado. Lead time, pessoal, puxa vida, lead time nem se fala, né, pessoal? É um item de extrema importância, né? Então você tem que trabalhar com o lead time. Depois que entrou a ordem, quanto tempo você entrega aquele número pedido ali naquela ordem? 1 hora, 2 horas, 10 horas, 12 horas, 28 horas? Lead time também é importante, tá, pessoal? Se você tem um problema na produção, obviamente que isso impacta no lead time de entrega da sua ordem de produção, tá bom? Outra questão importante, né, pessoal? Yield, né, capacidade do processo, confiança de que o processo, aqui o item 9, confiança de que o processo ou máquina, equipamento não falhará durante a operação. Bom, pessoal, isso aqui está conectado à confiabilidade dos seus equipamentos, né? A avaliação da eficiência do processo. Bom, aqui, né, pessoal, está completamente conectado a OEE. Nós vamos falar um pouquinho de OEE ali na frente, tá bom? Mas Overall Equipment Effectiveness, né? Então, este é um dos índices mais importantes dentro da indústria, pessoal, né? OEE ele define vários aspectos de manutenção, de eficácia na produção, de disponibilidade de equipamento, de qualidade. Puxa vida, o OEE é um índice fantástico, pessoal. E ele está aqui, ó, né, muito claro também na caixinha de dados do VSM. Olha quanta coisa, pessoal, né? O número de part numbers, o número de produtos que pode se fazer nessa operação, tamanho utilizado dos lotes. Você tem um lote muito grande, um lote muito pequeno, tá bom? Veja que a caixinha de dados vai te dando muita informação a respeito do seu processo, tá? Então veja que, no meu entender, a caixa de dados ela ajuda muito, né? Você enxergar o que está acontecendo com o processo, o que deve ser feito, onde atuar, o que fazer, quando fazer, tá? Temos que diminuir, temos que aumentar. Então a caixa de dados é uma ferramenta que, no meu entender, pessoal, né? No meu entender, a caixa de dados ela é fantástica. Ela quantifica itens que vão te dar um norte, vão te dar exatamente qual direção você deve seguir para atender, né, as expectativas do cliente. Você gerar valor segundo a visão do cliente, tá bom?